Fala galera, beleza? Tô vindo aqui para fazer umas questões com vocês. Vou fazer 3 questões de movimento retilíneo uniformemente variado, beleza? E aí a gente vai interpretar as questões, ver como se aplica as fórmulas. Tem muita dificuldade em como que eu vou usar a fórmula, qual fórmula eu vou usar e tal. E aí eu vou mostrar como que a gente usa as fórmulas, tá? Como que a gente interpreta as questões. E uma coisa muito importante é você, além de gravar as fórmulas, saber o que significa cada letrinha, né? O que significa, qual o significado de cada letra, as unidades que são usadas em cada letra, tá? Em cada grandeza física, né? Vamos dizer assim. E aí, vou ler a questão com vocês, beleza? Aí vou lendo, vou interpretando e vou anotando os dados. Então vamos lá, a primeira questão é o seguinte: um avião vai decolar em uma pista retilínea. Ele inicia seu movimento na cabeceira da pista com velocidade nula e corre por ela com aceleração média de 2 metros por segundo ao quadrado, até o instante em que levanta voo, com uma velocidade de 80 metros por segundo, antes de terminar a pista. Então ele disse que ele vai percorrer uma linha reta, ele partiu de uma velocidade nula, beleza? E aí corre com ela com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado e com a velocidade final de 80 metros por segundo. Letra A, ele pede para calcular quanto tempo o avião permaneceu nessa pista, desde o início do movimento até levantar o voo. E na letra B, determine o menor comprimento possível dessa pista, ou seja, para que ele consiga levantar voo. Tranquilo? Vamos lá? Primeiro passo, então, anotar os dados. Vamos lá, ele diz que a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado, que ele parte do início, velocidade inicial, V0, igual a 0, atinge uma velocidade final de 80 metros por segundo, tranquilo? Até aí, tudo unidade padrão, né, no sistema internacional, no SI, metros por segundo, metros por segundo ao quadrado, tudo padrão, tudo bonitinho. E ele pede o tempo, na letra A, ó, tempo de voo. Ou seja, tempo que ele leva, que ele permanece na pista, né? Calcule quanto tempo o avião permanece na pista, desde o instante em que ele começa o movimento até o instante que ele levanta voo, beleza? Então, o tempo em que ele vai levantar voo, beleza? Quanto tempo ele vai levar para levantar esse voo aí. E aí, o que eu faço? Bom, tem as fórmulas de movimento uniformemente variado, né? São aquelas 3 fórmulas: função horária da velocidade, função horária do espaço e equação de Torricelli, né? Com esses valores que nós temos, ó, tem velocidade final, tem velocidade inicial, tem aceleração e eu quero tempo. A fórmula que te traz essas 3 informações é a função horária da velocidade, né? V igual a V0 mais A vezes T, onde a velocidade final vai ser 80, já analisamos que as unidades são padrões, né? Tudo no SI, tranquilo. Velocidade inicial vai ser 0, a aceleração 2 vezes T. O 0 vai embora, 2 está multiplicando, ó, passa dividindo, isolo T, 80 dividido por 2 dá 40 segundos. Esse é o tempo que ele leva para levantar voo, beleza? Na letra B, tranquilinho, ó. Na letra B, ele pede o menor comprimento possível dessa pista, ou seja, desde o início, que ele começa a aumentar a velocidade, né, a parte do repouso, e atinge a velocidade de 80 metros por segundo, seria o menor comprimento da pista, porque nesse comprimento ele atinge a velocidade máxima de 80 metros por segundo. Então tem que ter um comprimento da pista mínimo aí, para ele poder chegar no final dessa pista a 80 metros por segundo e conseguir decolar, beleza? Então ele percorre uma pista e no final da pista, quando chegar a 80 metros por segundo, que ele decola, tranquilo? Então esse comprimento aí a gente vai chamar de ΔS, tá? Comprimento, distância percorrida, que é o quanto ele percorreu, beleza? E aí, para calcular esse espaço percorrido, nós temos 2 fórmulas que têm espaço percorrido, né? Essa função horária não tem espaço percorrido, então pode ser a função horária do espaço
que a gente chama de sorvetão, lembra? S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, grandona, e tem a de Torricelli. Equação de Torricelli, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Tranquilo? Vou usar a função área do espaço, que é aquela grande, para vocês verem que agora não vai ficar tão grande assim, vai ficar fácil. Ó. A função é S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Beleza? Sendo que o V0 é zero. Se a velocidade inicial é zero, vai zerar e vai sumir esse tempo aqui, né? Se eu passar, eu quero a distância total, né? Se eu passar esse S0 para lá, passa a ser ΔS, vira ΔS, né? Porque vai ficar S menos S0. E S menos S0 é o ΔS que eu quero descobrir, né? Então ΔS, esse foi para lá, esse zerou, sobrou só esse aqui, ó. Ficou pequenininha, né? Parece que a equação era enorme. Ficou pequenininha. A aceleração é 2. Vamos para lá, ó. O tempo, descobri aqui, né? 40 ao quadrado sobre 2. Olha como é que fica fácil, ó. O 2 vai embora com 2, dividiu, né? 2 sobre 2 vai dar 1, ou seja, 40 ao quadrado. 40 ao quadrado, 1.600, né? 4 vezes 4, 16, com 2 zeros, 1.600 metros. Então significa que o comprimento mínimo dessa pista, tá? Para ele conseguir decolar, tem que ser 1.600 metros. Beleza? Facinho. Beleza? Então vamos lá. Questão 2. Um avião a jato para transporte de passageiros precisa atingir a velocidade de 252 km por hora para decolar em uma pista plana e reta. Importante é ler com calma para poder ir já interpretando. Para uma decolagem segura, o avião, partindo do repouso, velocidade inicial zero, né, deve percorrer uma distância máxima de 1.960 metros até atingir aquela velocidade, ou seja, 252, né? Para tanto, os propulsores, as turbinas, né, no caso, devem imprimir ao avião uma aceleração mínima e constante de quanto? Então vamos lá. A questão fala que um avião a jato quer atingir a velocidade de 252 km por hora, tranquilo? E tem partido do repouso e tem uma distância mínima para percorrer de 1960 metros, tá? Para isso ele tem que imprimir uma aceleração, tá? Então vamos lá. Os dados aqui, ó, anotar os dados. Velocidade inicial 0, velocidade final que ele quer atingir 252 km por hora, né? Distância da pista, questão parecida com a anterior, 1960 metros, e ele quer calcular a aceleração para poder atingir essa velocidade. Tranquilo? Bom, detalhe importante aqui é que ele quer calcular a aceleração, olha as unidades, no SI, né? Metros por segundo ao quadrado. Se a unidade de aceleração é a unidade padrão no SI, tem unidade aqui que não está no SI, né? Percebeu? Então essa questão é para você perceber que tem unidade que você tem que trocar, tem que transformar, né? Espaço percorrido já está em metro, tranquilo, né? Quilômetros por hora não é unidade no SI, né? Velocidade no SI é metros por segundo, isso aí, muito bem. Então eu tenho que fazer o que para transformar para metro por segundo, né? Pego esse cara aqui e divido por 3,6, tá? Fazendo essa continha, vai dar 70 metros por segundo. Beleza? Então é essa velocidade que você vai usar, tá? Então eu tenho velocidade final, velocidade inicial, tenho distância e quero aceleração. Bom, se eu tenho todos esses dados e quero aceleração, as três fórmulas do movimento variado usam aceleração. Mas tem uma delas que não precisa do tempo. No caso, ele não deu o tempo que vai levar para percorrer isso aqui. Deu a distância, né? E essa fórmula é a de Torricelli, né? Equação de Torricelli, V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes espaço percorrido. Tranquilo? Pega a velocidade final, 70
tá? Se você botar o 252 não vai chegar a resposta nenhuma, vai errar a questão, né? 70 km por hora, 70 metros por segundo ao quadrado, inicial 0 ao quadrado, mais 2 vezes A que eu vou descobrir, vezes 1960, beleza? 70 ao quadrado dá 4.900, né? 7 vezes 7, 49, repete 2 zeros daqui, ó. O zero ao quadrado aqui vai embora, não precisa, né? 2 vezes 1960 vai dar, vou pegar minha colinha aqui, ó, 3.920 vezes A. Né? É o A que eu quero descobrir, isolo o A, passa esse cara dividindo. Então, A igual a 49.000, meio com isso, 4.900 dividido por 3.920. Tranquilo? Aí tu vai ter que fazer a conta, corta um zero, e esse valor vai dar 1,25 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Resposta letra A. Show? Facinho, né? Vamos lá? Mais umazinha? Bom, como eu estou pegando questões da apostila, eu vou pular, tá, algumas questões. Vou pegar, em vez de pegar 3, vou pegar a questão 4, para poder a gente treinar as fórmulas de uma outra maneira. Fazer outro tipo de questão, beleza? E aí com essas questões você pode, você vai ter capacidade de resolver mais questões, beleza? Porque você já vai ter uma base, tá? O importante é depois refazer essas questões, tá? Então vamos lá. Lê a questão. Uma partícula se move ao longo do eixo X, de modo que sua posição é descrita por xt. Esse x é no sentido de espaço, tá? De posição, beleza? É igual a menos 10,0 mais 2t mais 3t ao quadrado, em que o tempo está em segundos e a posição está em metros. Calcule o módulo da velocidade média, ou seja, o módulo que ele quer dizer é o valor, né? Em metros por segundo, no intervalo entre 1 e 2 segundos, e a velocidade no instante 5 segundos. Beleza? Então vamos lá. Ele quer duas coisas nessa questão. Ele quer o módulo da velocidade média, tá? E quer a velocidade no instante 5 segundos. Beleza? Ele quer a velocidade média, tá? Desse movimento aí, de 1 a 2 segundos, em que o móvel estava se movimentando, e a velocidade no instante 5 segundos. Tranquilo? Então vamos lá, vamos anotar esses dados aí para não se perder. Primeiro, a função que ele deu, ó. Lembrando que esse x é a posição, ele está representando posição como x, não tem problema nenhum. A gente representa como s, né? Não tem problema nenhum. Então, x, ou seja, o que significa xt? Uma posição do móvel em relação a um tempo qualquer, está descrita por essa função que ele deu. Vamos lá. Menos 10,0, 10 dá no mesmo, né? Vai tirar esse vírgula zero daí. Mais 2 vezes t, 2,0 é 2, né? E 3,0 é 3. Mais 3t ao quadrado. Então ele deu essa função, tá? São os dados da questão. E aí ele quer a velocidade média, vou anotar aqui para a gente não se perder, ó. Ele quer a velocidade média, tá? Nos instantes t igual a 1 segundo e t 2 segundos. De 1 segundo a 2 segundos. Qual foi a média da velocidade que ele teve, né? Ele quer uma média da velocidade entre esses instantes, de 1 a 2 segundos. A outra pergunta, com relação à função, é a velocidade no instante. Ele quer a velocidade no instante, ou seja, exatamente em 5 segundos. Beleza? Então olha a diferença das perguntas, né, e como você vai responder elas. Ele quer a velocidade média entre intervalo de tempo de 1 a 2 e quer a velocidade exatamente num tempo de 5 segundos, instante de 5 segundos. Tá? Então vamos lá, primeiro passo. Calcular a velocidade média. A gente calcula a velocidade média usando espaço percorrido sobre tempo.
tá? Uma formulazinha bem fácil de utilizar. Basta você ter a distância que ele percorreu e o intervalo de tempo, né? Em que distância percorrida e em qual intervalo de tempo. Tá, para fazer isso eu preciso calcular essa distância percorrida, né? De 1 a 2 segundos. Então, quanto ele percorreu em metros, né? Da unidade padrão, no SI, quanto ele percorreu de 1 a 2 segundos? Quantos metros ele percorreu de 1 a 2 segundos? A gente vai ter que calcular, né? Por exemplo, se você souber que a posição de um móvel na estrada é a posição 30 e depois passou a ser a posição 45, quanto que ele andou de 30 para 45? 15. 45 menos 30, né? 15. Então, se eu souber qual é a posição dele, ó, qual é a posição dele, tá? Vou chamar de 1. Em 1 segundo. E qual é a posição dele, desse móvel? De 2, né? Vou chamar de 2. Em 2 segundos, se a gente descobrir isso, a gente consegue calcular qual é a distância que ele percorreu, né? Em que posição ele se encontra em 1 segundo e em que posição ele se encontra em 2 segundos. Beleza? Então eu vou pegar essa função e vou substituir 1 segundo aqui e aqui e vou achar a posição. Vamos lá. Posição 1 vai ser menos 10 mais 2 vezes tempo 1 segundo mais 3 vezes 1 segundo ao quadrado. Tranquilo? Dá pra gente fazer diretão aqui, ó. Aqui é menos 10. Aqui vai dar 2, tá? E aqui vai dar 3. Tranquilo? 2, 3. 2 com 3, 5. Menos 10, vai ficar menos 10 mais 5. Vai dar menos 5. Então ele se encontra, no tempo de 1 segundo, ele se encontra na posição menos 5 metros, tá? Menos 5 metros representa antes do zero, né? Lembra que a gente tem o zero, beleza? Aí antes do zero são valores negativos, depois do zero valores positivos. Então ele está antes da origem, vamos dizer assim, tá? No menos 5. E ele se desloca, está se deslocando, né? Até o 2 segundos. Então vamos lá, x2 menos 10 mais 2 vezes, quanto que é o tempo? Ó, tempo agora, ó, 2, pegou? Mais 3 vezes tempo, ó, 2 ao quadrado, que é igual a quanto? Vamos lá, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Aí vai ficar, ó, 16, né? Somou aqui, 16 menos 10. 16 menos 10, 6 metros. Então, se eu sei que ele está na posição menos 5 e foi até a posição 6, significa que ele andou quanto, né? Delta S, não é final menos inicial? É esse menos esse, né? É a formulazinha, ó. Então, vou fazer, ó, x2 menos x1. Então, quanto vai dar o delta S, ó? Gente, cuidado para não fazer isso aqui, ó. 6 menos 5, 1. Não, né? Não é 6 menos 5. 6 menos da regra. E o x1 é menos 5. Então, são 2 sinais de menos aqui, ó. Então, do menos 5 até o 6, ele não andou só 1, pô. Ele andou menos 5 com 6. Ele andou menos 5. Do menos 5 até o 0, depois do 0 até o 6. Isso não é 1, né? É menos 5 menos menos 6. Menos menos vai dar mais. Então, é 6 mais 5, que dá 11 metros. Então, esse foi o espaço percorrido, né? Agora é só calcular a velocidade média. Velocidade média é igual a 11 dividido por, ó, de 1 a 2. Quanto tempo? Qual foi o intervalo de tempo, né? Não subtrair aqui? Subtrair também, ó. 2 menos 1, 1. Tá? Vou botar aqui, ó. Só para ficar claro. Delta T vai ser 2 menos 1. Vai dar 1 segundo. Então ele andou 11 metros em 1 segundo. Ou seja, velocidade média, 11 metros por segundo. Essa é a resposta. Tranquilo? Foi? Deu trabalho que a gente tinha que descobrir a distância percorrida primeiro, para depois jogar na fórmula de velocidade média. Tá? Agora, a velocidade no instante de 5 segundos é mais fácil, né? Eu quero a velocidade num tempo 5, e aí, qual fórmula eu vou usar, né? Bom,
Se eu quero a velocidade final num tempo 5 segundos, eu só tenho velocidade final naquela função horária da velocidade que eu possa usar. Né? Não é que eu só tenho nessa função. Eu só posso usar essa função horária da velocidade porque tem esse V também lá na equação de Torricelli. Só que na equação de Torricelli não tem tempo. Não uso o tempo. Então eu vou ter que usar essa daqui. Então, reparou? Você tem que ver quais dados você tem e qual forma dá para usar. Você vai analisando. Ó, essa não dá porque eu não tenho tempo, essa também não dá, então tem que ser essa. Beleza? Para essa função aqui, você substitui velocidade inicial. Aí quem é velocidade inicial? Ó, o detalhe, ó. E a aceleração. Tem um monte de dados aqui, né? Posição, velocidade média, tempo. Esses dados estão aqui, ó. Né? Lembrando o seguinte, ó. Lembra que a função original, que começa com S, né? Não é S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2? Lembra? Então o que você faz? Quem é a velocidade inicial? Ó, 2. Quem é a aceleração? Cuidado para não botar a aceleração como 3, hein? A sobre 2, ó, A sobre 2 é igual a 3, tá? Então vem aqui, ó, velocidade inicial é 2 metros por segundo, tranquilo. A sobre 2, olha aqui, ó, aqui o V0 está sozinho, então o V0 é igual a 2. Aqui o A está sobre 2, e aqui não tem sobre 2, então tem que fazer A sobre 2 é igual a 3, beleza? Logo, 2 vezes 3, passamos multiplicando, né, cruzado, a aceleração é 6 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Então cuidado, tem gente que pega o 3 direto aqui e joga lá com aceleração. Não é. Toda vez que tiver um valor aqui junto com t ao quadrado e não tiver um 2 dividindo embaixo, você tem que multiplicar ele por 2, tem que dobrar o valor dele. Tá? Porque ele foi dividido por 2. Então essa aceleração aqui, dividida por 2, não dá 3? Ó. Vê se não bate certinho, faz a prova real. Ó. 6 dividido, bota o 6 no lugar do A aqui em cima, ó. 6 sobre 2, 3. Tem que bater. Tranquilo? Então, a velocidade final ali vai ser V é igual velocidade inicial 2, aceleração 6 e o tempo 5. CV5 30 com 2, 32 metros por segundo. Essa é a velocidade final após 2 segundos. Beleza? Espero que tenham gostado. Ó, refaçam essas questões depois, tá? Vai pausando o vídeo, volta, lê a questão, tenta fazer sozinho numa folha, beleza? Para fixar bem. E aí, nas próximas questões, você vai estar melhor ainda, cada vez melhor e evoluindo. Beleza? Abraço. Física é linda, hein?